Nós temos um episódio agora nos Estados Unidos. O ex-presidente Trump foi lá indiciado, tirou aquela foto. É um procedimento diferente do que ocorre no Brasil. Eu queria ver se o senhor conseguia fazer uma analogia entre o que acontece lá e o que acontece aqui. Os dois ex-presidentes, o Trump e o Bolsonaro, eles têm trajetórias políticas assemelhadas. Houve lá também a invasão do Capitólio, houve aqui o nosso 8 de janeiro. E eles estão enfrentando ali um inferno criminal, ambos, várias acusações. Aqui, o Bolsonaro já sofreu a perda da elegibilidade e está agora respondendo criminalmente aí pelas as suspeitas que o rondam. Lá, o Trump, mesmo indiciado, mesmo convertido em réu, ele pode concorrer à presidência, pode eventualmente até ser eleito, né? O senhor acha que a legislação brasileira ela é neste aspecto mais avançada do que a norte-americana? Acha que o tratamento dispensado ao Bolsonaro aqui, o tratamento legal, investigativo, pode ser mais efetivo do que o que ocorre nos Estados Unidos? Eu acho, enfim, muito astuta a sua pergunta, né? E muito interessante, né? De fato, né, as questões ocorridas nos Estados Unidos se reproduziram aqui no Brasil, né? E com uma conexão direta e notória de Steve Bannon, enfim, de orientadores de procedimentos, de uso de redes sociais, de desacreditação das entidades públicas, enfim. Tudo o que se viu de lá, em alguma medida, se reproduziu aqui. Com uma grande diferença, o nosso sistema eleitoral é muito rígido, o nosso sistema eleitoral é muito consistente, é muito confiável. E nos permitiu ter um processo de votação muito célere, muito rápido, com resultado afirmativo e inquestionável, né? Tanto que, de fato, não houve, né, que pese esses questionamentos para um lado ou para o outro, não há ninguém que duvide do resultado, da integridade do resultado. Então, nesse aspecto, né, fazendo esse paralelo, eu acho que nós estamos sim à frente, né, pela integridade e a simplicidade do nosso processo eleitoral, né, que nos permite ter essa confiança. Eu trabalhei 10 anos na Justiça Eleitoral, né, inclusive no período que se implementou a urna eletrônica no sistema brasileiro. Então, tenho absoluta confiança e convicção dessa integridade. E a par disso, né, a nossa legislação prevê casos de inexigibilidade, né, que o ex-presidente já foi, já teve essa sanção, né, de estar inelegível, e portanto me parece sim, Josias, que o nosso sistema dá respostas melhores do que o sistema americano. E o mesmo pode ocorrer, a seu juízo, na esfera criminal? A esfera criminal segue a investigação muito consistente, com muitas provas, com muitos elementos que envolvem o mesmo grupo de pessoas e que nós vamos alcançar todos aqueles que tiveram envolvimento com os episódios criminosos. André, a gente está chegando ao fim. Duas últimas perguntas bem simples. Uma em relação ao ex-presidente, recebeu aí 17 milhões via Pix, né, para pagar multas da Justiça. Essas movimentações, elas são suspeitas? A polícia pode pedir o bloqueio desses valores, por exemplo? Nós estamos recebendo agora os dados bancários e fazendo análise, inclusive, desses 17 milhões, né, de qual, enfim, e aí são milhões de transações, ou seja... Se eles forem suspeitos, podem ser bloqueados, por exemplo? Temos a possibilidade legal do bloqueio, sim, se houver qualquer suspeição de que não sejam transações normais, que levantem alguma margem de desconfiança. Há uma certa distinção, né? Porque Mauro Cid, por exemplo, está preso e toda vez que ele aparece em público, já teve em 2 CPIs, ele vai fardado ainda, né? Sim. E há uma diferença também em relação... Anderson Torres, que é um delegado federal, os senhores abriram um procedimento administrativo, estão requisitando, estão exigindo dele a devolução do dinheiro do período em que ele esteve preso, um pouco mais de 80 mil reais, se não me engano. No caso do Mauro Cid, continua recebendo 26 mil reais ali por mês e tal. Há uma distinção, né? Não é assim tão líquido e certo que o tratamento é draconiano como insinua a sua declaração. Não, né? Pelo contrário, por parte da Polícia Federal, o tratamento é isonômico. Né? Independe de ser o Anderson, que é um servidor da Polícia Federal, ou seu general, o Cid, que é um servidor militar. Para nós, eles serão tratados da mesma forma.
Agora você salientou uma questão administrativa. Aí nós temos o nosso procedimento, as Forças Armadas têm o seu procedimento que eu desconheço absolutamente. No nosso regramento é possível sim a suspensão do pagamento do salário e é obrigatória a instauração do processo disciplinar. Então nós nada mais fizemos que cumprir a lei. Tratamos na seara criminal de forma isonômica a todos e na área administrativa os nossos. Não só o Anderson, mas qualquer policial federal e há outros que estão envolvidos nessa investigação, são objetos de processo disciplinar e, repiso, questão administrativa interna nossa, e são também objeto da investigação criminal. A propósito, o Anderson Torres já devolveu o dinheiro do salário recebido na prisão? A informação que eu tive é que ele recorreu dessa decisão e aí isso aguarda ainda a análise desse recurso. Doutor André, o ministro Múcio disse aqui para a gente na semana passada que no 8 de janeiro, se o Exército tivesse sido chamado, a invasão dos prédios dos Três Poderes não aconteceriam. O senhor já comentou, acho, sobre o acampamento na frente do quartel-general e naquele dia, 8 de janeiro, o general de então, o Júlio César da Arruda, colocou um tanque na frente do QG impedindo a retirada do acampamento. Não dava para a Polícia Federal fazer nada naquele momento? E como é que o senhor avalia? Houve ali uma complacência dos militares, então, com o 8 de janeiro? O senhor está falando que agora distingue, mas naquele momento eram militares impedindo, uma ação. O 8 de janeiro, Carla, ele começou bem antes. Nós já tivemos episódios ainda no ano passado, todos acompanhamos a tentativa de invasão no prédio da polícia. Dia 12 de dezembro. Dia 12, dia 24, véspera de Natal, o caminhão-tanque lá com dinamite, no aeroporto, o acampamento, enfim, tudo que se seguiu a esse episódio. Eu não posso comentar, e é importante a gente falar, da responsabilidade de cada instituição. Eu sou diretor de uma polícia judiciária. Nosso papel foi fielmente cumprido porque eu recebi informações da minha área de inteligência, de nenhuma outra agência, mas da minha área de inteligência, e estive lá na Secretaria de Segurança no dia 7 de janeiro, reunido com o secretário de Segurança, com a cúpula das instituições, e oficiei dentro do sistema no dia 7 de janeiro, dizendo, olha, essas pessoas não podem sair do acampamento porque eles vão depredar Supremo, Congresso e Planalto. Isso está no dia 7 escrito. Véspera, portanto, do quebra-quebra. O ministro Flávio Dino recebeu esse ofício, ele é o meu chefe a quem eu direcionei, e encaminhou imediatamente e comunicou o governador. E essa sua comunicação, ela se baseava em informações coletadas pela Polícia Federal? Pela Polícia Federal, informações de inteligência da minha equipe de inteligência. Fiz esse alerta, fui na secretaria, fiz essa solicitação e, infelizmente, o que se viu foi a Polícia Militar escoltando criminosos, essas pessoas são criminosos, foram presas, escoltando esses criminosos para fazerem o que fizeram. Agora a questão se o Exército, se tivesse sido, eu não sei, isso de fato a segurança de ordem pública, isso também é importante que se diga, é responsabilidade da Polícia Militar, que é uma das melhores polícias do Brasil, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Muito bem remunerada, né? Bem remunerada, bem equipada, bem treinada, boa formação, e deram seguidos exemplos. O principal deles, uma semana antes do evento, que foi a posse, que foi coordenada por nós, pela Polícia Federal. Eu, à época, ainda era chefe da segurança do presidente Lula, montamos uma equipe, fizemos toda uma estruturação, e o resultado foi visto, lá tinha mais de 2.000, 3.000 policiais, e um evento com centenas de milhares de pessoas, absolutamente festivo. Então, assim, e daí a necessidade que houve, e hoje a cúpula da instituição, infelizmente, está presa, enfim, em razão das responsabilidades que tiveram. André, eu suponho que, em contato com essas pessoas que estão envolvidas nas investigações, que envolvem o 8 de janeiro, o caso das joias, cartão de vacina, os senhores devem trabalhar com uma perspectiva de timing ali, um cronograma, né? O senhor trabalha com esse cronograma? Qual é a perspectiva de conclusão desses inquéritos, de eventual indiciamento, de oferecimento de denúncia, que aí passa para o Ministério Público? Com que cenário o senhor trabalha? Quando o senhor imagina que o ex-presidente Bolsonaro e essas pessoas todas que estão envolvidas nesses casos estarão sendo julgadas efetivamente? É difícil, Josias, prever um prazo, porque tem muitos fatores que independem da nossa ação.
né? Cito o exemplo agora do EMILAT, né, um acordo de colaboração com os Estados Unidos, que nós solicitamos alguns documentos, algumas informações que dependem de todo um trâmite legal, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ou seja, isso é algo que não está no nosso controle. Estamos recebendo agora a quebra de sigilo bancário, com enfim, um volume de informações importantes. Aprendemos celulares, dezenas de celulares, também com volume de informações muito importantes. Então, é temerário aqui eu cravar uma data, né, mas e eu brinco sempre, né, que o tempo do jornalismo é diferente do tempo da investigação, o tempo da política também. Às vezes a gente é cobrado sobre a finalização da investigação, mas a gente vai trabalhar no tempo certo da investigação e dar a resposta com firmeza e com muito conteúdo naquilo que a gente está fazendo. O senhor tocou aí no ponto da política, né? E uma das coisas, e no começo, logo da nossa conversa, o senhor exaltou a autonomia da Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro reclamava de que ele não tinha informações da Polícia Federal, que não podia ser surpreendido com notícias. O senhor, muito próximo ao presidente Lula, como é que é essa relação republicana que mantém a autonomia e que tire esse manto de desconfiança de que há interferência ou de que há algum tipo de contato não republicano entre o senhor e o presidente da República? A Polícia Federal viveu um período de muita instabilidade, né? E, de fato, houve 4 ou 5 diretores, considerarmos um que sequer tomou posse, em 4 anos. Mudanças de superintendências, mudanças de chefias de investigação, mudanças de investigadores de setores, mostrando que nós vivemos um período, de fato, muito conturbado, eu diria assim. O que agora é uma realidade absolutamente distinta, né? Todos os 27 superintendentes foram escolhidos pela minha direção, todos os 13 diretores foram escolhidos por mim, com uma autonomia que eu recebi do ministro da Justiça, que é meu chefe imediato, e do presidente da República, que é o nosso chefe, inclusive quem nomeia o diretor-geral é o presidente da República. O que se tem que separar é a autonomia investigativa da questão administrativa. A Polícia Federal, assim como todas as agências públicas, ela depende da administração, da alta administração. E, portanto, é saudável e recomendável que o diretor-geral fale com o ministro, fale com o presidente, que o secretário de Segurança Pública do Estado fale com o governador, que o comandante-geral da PM fale com o secretário, ou seja, uma relação saudável, transparente, e os resultados do nosso trabalho têm apontado essa independência da polícia. Mas o senhor usou o verbo cobrança, né? O presidente Lula cobra o quê do senhor, exatamente? O presidente Lula e o ministro da Justiça são muito categóricos e muito enfáticos. Olha, a polícia tem que ser uma polícia de Estado. Não é a polícia do governo A, do governo B, do governo C. É uma polícia que cumpre o seu papel constitucional, legal, e com responsabilidade, com conteúdo daquilo que está fazendo. Então, essa desde o primeiro dia a mensagem do ministro da Justiça, do presidente da República, e assim nós vamos atuando. Fizemos recentemente uma operação, vocês devem lembrar, que estava, enfim, um grupo criminoso ameaçando o sequestro, planejando o sequestro do senador Sérgio Moro, que é sabidamente uma pessoa desafeta do campo progressista. E nós fizemos, porque é nossa responsabilidade legal, é nosso compromisso legal. E vamos fazer tantas outras em qualquer campo, porque nós investigamos fatos, não olhamos para a cor política, para a estatura social ou econômica de quem quer que seja. Doutor Andrei, na gestão Bolsonaro houve uma célebre reunião que foi divulgada, porque o Supremo mandou divulgar uma fita, em que o presidente disse lá que ia intervir na Polícia Federal. Se não pudesse indicar o superintendente, ele demitia o chefe do superintendente, se não pudesse, demitia o diretor-geral, demitia o ministro. Isso tudo aconteceu. O ministro de então era o Sérgio Moro, foi demitido, o Valeixo, que era o diretor-geral, foi demitido, depois trocou o diretor-geral várias vezes, trocaram os superintendentes. Qual foi o tamanho do estrago que esse tipo de gestão, com esse aparelhamento, e ele dizia que fazia para proteger os familiares, os amigos, que tipo de estrago isso resultou na Polícia Federal? E é seguro que isso já está restabelecido? De fato, houve esse estrago, né? Acho que você bem colocou. A Polícia Federal estava machucada, eu diria assim, porque nos é muito caro essas questões, esses valores que são institucionais
da nossa autonomia investigativa, nossa independência investigativa, e aqui eu não falo de independência administrativa, eu falo de independência investigativa, e que foi em alguma medida atacada, né? Então, hoje, o resgate que é feito passa exatamente por essa autonomia. Todos os superintendentes têm um histórico dentro da instituição, todos os diretores têm um histórico dentro da instituição. Eu e os meus diretores jamais vão dizer para alguém investigue para cá ou para lá, acelera, diminui. Não, a gente respeita isso. E isso é sentido pela equipe. Agora, quando o senhor assumiu, fez uma radiografia, houve inquérito paralisado, houve inquérito envolvendo o presidente de então, ou os familiares ou amigos que não andou por conta dessa intervenção? Houve inquéritos que foram concluídos ainda, enfim, nos últimos anos, e esses, enfim, aí o Ministério Público é o titular da ação penal, enfim, e aí a gente não tem muito o que fazer. Agora, inquéritos... Mas esses inquéritos foram concluídos com falhas, com Eu não viés? saberia dizer, Josias, porque não me debrucei em reanalisar investigações antigas. A gente começou essa gestão com 8 de janeiro, com várias ações que tivemos, e, portanto, isso não foi uma pauta a gente revisitar investigações já concluídas. Agora a gente está, obviamente, com uma diretriz muito clara, né, de investigar tudo que tiver que ser investigado e, repito, né, independente de coloração política, partidária, econômica, social, a gente vai fazer as investigações que tivermos que fazer. Eu lhe pergunto, doutor Andrei, porque como contribuinte deve ser muito desagradável a percepção de que algum delegado pode ter direcionado investigações e continua lá. Então, essa decisão de não revisitar velhos casos não pode levar a esse tipo de omissão? Não, de forma alguma, até porque há questões disciplinares que podem ser apuradas. Nós temos vários processos administrativos disciplinares, por exemplo, no caso do reitor lá de Santa Catarina, há um processo disciplinar instaurado agora para apurar se houve eventual desvio de finalidade da investigação. Há punições recentes agora de outros colegas. Em relação a isso, há demissões que fizemos recentemente, e a demissão é um ato do ministro, enfim, sugerido pela nossa corregedoria, né, em razão de desvios de finalidade de conduta de policiais. Então, e isso, Josias e Carla, traz esse respaldo para o servidor que está na instituição hoje. De olhar que ele tem independência para atuar e que aqueles que se desviaram estão sendo responsabilizados por isso. E eu agrego a isso a proposta que já fizemos da proibição de policiais serem filiados a partido político, de ter vida político-partidária ativa. Eu acho que isso é um mal para a instituição e termina que os policiais, e aí vejam-se casos recentes, né, terminam se promovendo com operações, com investigações que nem sempre têm o fim próprio que deveria ter e se alçam à política, né? Então eu gostaria muito de contar com o apoio do parlamento para evitar que isso aconteça na instituição. Doutor Andrei, o senhor fala uma coisa que parece muito apropriada. O 8 de janeiro começou muito antes. E uma das missões da Polícia Federal é verificar se houve participação do ex-presidente Bolsonaro nesse muito antes. Aí há um vídeo dele que foi postado posteriormente, depois do episódio, e aí ele diz que estava ali sob efeito de medicamentos, tirou do ar o vídeo e tal. O que eu queria lhe perguntar acha que a investigação será capaz de elucidar isso? Porque intuitivamente, pelo comportamento do presidente, a gente pode dizer que ele teve influência naquele quebra-quebra, porque ele não reconheceu o resultado da eleição, ele teve um comportamento político omisso, ele não desestimulou, ao contrário, estimulou aqueles fanatizados que estavam na beira do quartel. Agora, o que eu lhe pergunto é, do ponto de vista criminal, politicamente aparece muito evidente. Agora, do ponto de vista criminal, acha que a Polícia Federal chegará a esses elementos que permitam o julgamento e a condenação do presidente nessa área? Olha, o nosso trabalho procura desvendar todo esse cenário. E o que a gente tem visto é que há a conexão entre todos esses elementos, né? O questionamento da integridade do sistema eleitoral, o ataque às instituições brasileiras, né? Especialmente ao ao Poder Judiciário, a interferência na instituição, como por exemplo me parece que houve na Polícia Federal, tudo isso se conecta, e o que a gente vê nessa investigação, e daí estão todas as investigações
e um mesmo juízo na Suprema Corte, né, há uma conexão, os atores se repetem. Né, são sempre os mesmos que, em algum momento, cometem algum comportamento que tem que ser objeto de investigação. Então, o nosso esforço, Josias, é para que, ao fim e ao cabo, a gente, de fato, desvende todo esse cenário, porque ali há crimes contra o Estado Democrático de Direito, há crimes em relação à falsificação de cartões de vacina, uso de documento falso, crime contra a saúde pública, há crime em relação à questão das joias, ou seja, há todo um contexto onde isso está sendo, as investigações estão acontecendo e sendo produzidas provas. Agora, nesse contexto todo, do ponto de vista político, isso já resultou numa inelegibilidade, né? Até durante o julgamento no TSE, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, olha, não termina aqui, ele mencionou a hipótese de cadeia, falou expressamente cadeia. Agora, diante desse contexto todo, eu entendo a sua preocupação de não avançar o sinal e tal. Agora, acha razoável que diante desse cenário todo, a gente chegue ao final com um quadro de impunidade em relação ao ex-presidente Bolsonaro? Josias, todo o nosso esforço é para alcançar todos os responsáveis por esses crimes que nós estamos investigando. E, portanto, eu não creio, né, que quem cometeu crimes vá passar impune e, repito, independente da estatura política, econômica, social ou cargo civil, militar que ocupe. Portanto, a nossa convicção e a nossa dedicação da nossa equipe é para que todos aqueles, repito, todos que participarem em alguma medida dessas ações sejam apresentados à justiça, e aqui a gente precisa defender, né, o devido processo legal, né, que sejam apresentados à justiça e a partir daí, então, o denúncia e julgamento nos termos da lei. Uma das reclamações dos aliados do ex-presidente é de que, nessa tese de que há uma perseguição política, é que, por exemplo, esses casos estarem no STF envolvem muitas pessoas sem foro privilegiado, não estaria na esfera correta. Como é que o senhor avalia essa argumentação? Carla, é uma questão técnica, né, uma questão jurídica, né, e que o ambiente propício para dirimir essas dúvidas é a própria Suprema Corte, né, que já reconheceu a sua competência para essa investigação. Então, à medida que há parlamentares envolvidos, há pessoas que têm prerrogativa de foro, é justo que eu esteja ali nesse ambiente. E eu tenho absoluta certeza que à medida que os ministros entenderem que há situações que não são de sua alçada, vão encaminhar para o juízo competente. Qual